Hora do esporte aqui no Manhã Band News, hoje com o meu companheiro, colega Lucas Herrero, lá da Rádio Bandeirantes, que está aqui para nossa satisfação, para começar falando sobre a vitória do Palmeiras, hein? Que beleza, hein, Lucas? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Ótimo dia a você, bom dia também a todo mundo. Feliz em estar de volta, mas as notícias são as mesmas, né? O Palmeiras continua jogando muita bola, depois do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve um roteiro até semelhante com essa partida de ontem do Paulistão. Foram 3 gols em 16 minutos nos juniores, 3 gols em 28 minutos no profissional. Palmeiras abriu o placar com Murilo, depois o Luan marcou o segundo gol da equipe palestrina e o terceiro foi marcado pelo Rony. Então, em pouquíssimo tempo de jogo, o Verdão já garantiu a vitória por 3-0. Em 5 gols marcados nas duas partidas, o Palmeiras começa bem demais a temporada. Lembrando que faltam apenas 7 dias para o início do Mundial de Clubes. O Palmeiras, no dia 2, já viaja para os Emirados Árabes Unidos e estreia no dia 8. Então, são apenas mais 2 compromissos do Verdão até esses jogos tão importantes do Mundial de Clubes. Pedro. Ainda falando do Mundial de Clubes, viu, Lucas? Você sabe que a Band, né, a Rádio Bandeirantes, vão transmitir aí as partidas e a participação do Palmeiras. Para coroar a boa fase do time, como disse o Lucas aí, que nos últimos anos está papando todos os títulos, o Verdão quer esse título mundial. E para contar alguns destaques, nós preparamos aí uma reportagem sobre isso que a gente vai acompanhar agora, Lucas. Do Mundial do ano passado até a conquista da última Libertadores em novembro, o Palmeiras perdeu algumas peças. Saíram os zagueiros Alan e Emerson Santos, o lateral Matias Vinha e o meia Lucas Lima. Na atual janela de transferências, 3 jogadores identificados com a torcida deixaram o clube. O goleiro Jailson, o atacante William Bigode e o volante Felipe Melo, principal capitão do time nos últimos 2 anos. Desde que acabou a temporada, o Palmeiras vem se reforçando. Trouxe o goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Murilo, os volantes Atuesta e Jailson Siqueira, além do atacante Rafael Navarro, artilheiro do Botafogo na Série B. No Mundial do ano passado, os laterais Jorge e Piquerez ainda não estavam no time, mas chegaram na reta final da Libertadores para deixar o elenco ainda mais forte. Mas a grande esperança do torcedor palmeirense é Dudu. Ele até jogou o último Mundial, mas pelo Al Duhail do Catar. De volta ao Brasil, foi fundamental no título continental. Agora Dudu e o reformulado elenco alviverde vão em busca de conquistar o mundo. Tá aí, vamos acompanhar, né? Vamos voltar para o Campeonato Paulista, porque o Santos empatou, né? Pela primeira rodada aí, a primeira participação no Paulistão, Lucas. Completamente diferente do Palmeiras, o Santos foi mal demais, Pedro Campos. Empatou com a Inter de Limeira por 0-0. Teve o Gabriel Pirani expulso ainda na primeira etapa, teve que correr atrás para manter o placar em 0-0. Pelo menos não perdeu na estreia do Campeonato Paulista, o Peixão. Mudando do Paulistão para o Carioca, Pedro, o Flamengo estreou com vitória, assim como o Vasco da Gama. O Mengão colocou vários jogadores novos em campo, jogadores jovens, e o grande destaque foi principalmente o jogador Lázaro, meio-campista que esteve nas últimas edições da Copa São Paulo. Nessa de 2022 não participou porque justamente já estava treinando com os jogadores no elenco profissional. Ele marcou os 2 gols da equipe, uma equipe flamenguista bastante entrosada justamente por causa das competições de base anteriores. Flamengo então vencendo a Portuguesa por 2-1 no estádio Luso Brasileiro. Já o Vasco da Gama, esse não economizou o gol, não economizou o placar, venceu o Volta Redonda por 4-2, uma equipe muito reformulada do Vasco. Foram mais de 10 contratações para a Série B de 2022, pensando em se manter, né, pelo menos na Série B e, claro, conquistar o acesso à Série A, com destaque para os gols marcados pelo Nenê e também o Raniel, ex-Santos Futebol Clube. Pedro.
Cruzeiro e Atlético, vamos falar dos campeonatos estaduais. Aí o Mineirão já começou, Lucas? Começou e com um destaque importante e diferente. Ronaldo Fenômeno, novo dono do Cruzeiro, esteve presente no Independência. Ele comprou 90% da Raposa por 400 milhões de reais e acompanhou a vitória da Raposa do Cruzeiro por 3-0 sobre a URT. Cruzeiro, então, iniciando essa nova era da SAF, da Sociedade Anônima de Futebol, com vitória por 3-0 diante da URT. Já o Atlético Mineiro, na estreia do turco Mohamed, o técnico argentino que substitui o Cuca, tem a difícil missão de substituir o técnico Cuca, estreou com empate diante do Vila Nova por 1-1. O gol do Galo foi marcado pelo Dylan Borreiro no finzinho da partida, salvando aí essa estreia do turco Mohamed. Esporte é na tela da Band, nós estamos transmitindo a Copa Africana de Nações, né? Aos fins de semana você tem acompanhado aí partidas para lá de interessantes e disputadas. E avançamos para as oitavas de final agora, Lucas Herrero? Avançamos das oitavas para as quartas de final, né, Pedro Campos? Em ritmo bastante acelerado a Copa Africana de Nações, iniciando num grande jogo entre Egito e Costa do Marfim. O Egito tinha o favoritismo, mas a Costa do Marfim também tem uma seleção muito boa. No tempo normal e na prorrogação, 0-0. Nos pênaltis, quem decidiu? Sempre ele. Mohamed Salah fez o pênalti decisivo que colocou o Egito nas quartas de final. Com isso, a seleção egípcia continua viva na disputa pelo título da competição. A gente segue com outro jogo de oitavas de final que também terminou em 0-0, que foi entre a seleção de Mali e também a seleção da Guiné Equatorial. No tempo normal, 0-0 e nas penalidades, 6-5 para a Guiné Equatorial. Lembrando, né, que o Egito pega o Marrocos em um dos jogos das oitavas de final e Guiné Equatorial pega Senegal. Os outros dois jogos de quartas de final são entre Burkina Faso e Tunísia, além de Gâmbia e Camarões. A Band transmite 3 desses 4 compromissos da fase decisiva da Copa Africana de Nações. Pedro. E hoje tem seleção brasileira. O Brasil enfrenta o Equador, Vinícius Júnior, Coutinho. Quem que vem aí no time do Tite, hein, Lucas Herrero? São as grandes novidades, né? Você já matou as principais novidades da seleção brasileira para esse compromisso diante do Equador no estádio Casablanca. Brasil que está classificado para a Copa do Mundo. Esse jogo é válido pelas eliminatórias. Então a gente passa um provável Brasil para que você aí de casa consiga imaginar o campinho e como a seleção brasileira vai jogar. Alisson no gol, na lateral direita o Emerson Royal, na zaga o Thiago Silva ao lado do Éder Militão, a grande novidade. Marquinhos ficando no banco de reservas e o técnico Tite fazendo algumas experimentações. Na esquerda joga o Alexandro. Meio de campo tem o Casemiro ao lado do Fred e mais à frente essa grande novidade do Felipe Coutinho, que recém estreou pela equipe do Aston Villa e estreou muito bem. No ataque, um ataque bastante jovem e rápido. De um lado Vinícius Júnior, do outro Rafinha e o centroavante Matheus Cunha do Atlético de Madrid, que também recentemente foi para as redes e é um dos destaques vindos do banco de reservas, não só da seleção do técnico Tite, mas também da equipe de Madrid. Lucas, para a gente finalizar, vamos deixar o futebol aí um pouquinho de lado, falar sobre o tênis, né? Porque tem muita gente que não conhecia a Bia Haddad fazendo história no tênis brasileiro. A gente já teve a Luísa Stefani e a Laura Pigossi na Olimpíada de Tóquio, conquistando a medalha de bronze, uma medalha de bronze histórica para o Brasil e dessa vez agora no Australian Open, bastante polêmico com toda aquela questão envolvendo o Novak Djokovic, agora com a brasileira Bia Haddad Maia dentro das quadras, fazendo muito bonito pela primeira vez na história da era aberta do tênis, das modificações das regras e principalmente das classificações no tênis, desde 1968, nunca tínhamos uma brasileira na final de um torneio de duplas dos chamados Grand Slams, dos principais torneios do tênis na temporada. E tanto a Bia Haddad como a parceira dela, a cazaque Danilina, as duas venceram a dupla número 2 do mundo das japonesas e com isso estão na grande decisão do Australian Open, vão enfrentar a dupla número 1 do mundo. Por que elas estão fazendo história? Porque a Bia Haddad Maia pode ser a primeira brasileira campeã de um Grand Slam desde 1960, desde a saudosa e genial Maria Esther Bueno. Pedro. Valeu, viu, Lucas Herrero? Muito bom tê-lo conosco aqui no Manhã Band News, trazendo notícias do esporte. Até a próxima oportunidade.